estado de vulnerabilidade e charlatanismo. Tem um tema que me chama bastante atenção, que é essas formas de, enfim, pseudociência, pseudoterapias, que se tornam cada vez mais populares no senso comum e, ao mesmo tempo, a gente vem atacando, vamos dizer assim, criticando, né? Como psicólogos, como psicólogas, porque, enfim, a gente percebe que muitas vezes não tem um fundamento científico, teórico. Por esses motivos, muitas vezes não, né, enfim, não é reconhecido pelos conselhos de psicologia. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem perdido cada vez mais todas as batalhas para mostrar a importância da psicologia em diversas áreas. A mesma coisa acontece em relação ao coach, né, por exemplo. Eu já percebi no senso comum também muitas pessoas até entenderem o psicólogo como um grande inimigo dos coaches. E aí a gente parece que às vezes, né, cai assim, quase que numa aparência de que a gente está só atacando outras formas de tratar questões ligadas à saúde mental ou até comportamento, enfim, para vender o nosso peixe como psicólogos, psicólogas formadas, que tem um CRP ativo, enfim. Então parece que a gente tem que fazer uma autocrítica em como que a gente está tratando esses assuntos. Além das pseudoterapias, né, a gente tem outras questões que têm a ver com isso, né, como coach, enfim. Acho que, para dar um exemplo do que seria uma pseudociência, uma pseudoterapia, por exemplo, a constelação familiar, que é algo aí, enfim, que bastante gente gosta, mas tem uma história bem controversa ali, de um teórico ligado ao nazismo. E quando eu falo ligado ao nazismo, enfim, ele chegou a fazer um poema para o Hitler, enfim. Mas parece que, por mais que nossos esforços estejam aí de falar o que é algo científico, o que não é, as pessoas falam, mas fez bem para mim, então eu vou continuar nesse tipo de terapia. Ou de terapia, enfim, ou de outras atividades aí, como coaching, enfim. E aí a gente tem que pensar o porquê que isso acontece, né? Será que as pessoas estão indo atrás simplesmente porque, sei lá, não gostam de ciência? Mas a gente tem que pensar o que é o estado de vulnerabilidade, né? Quando você está num desespero, enfim, numa angústia muito grande, pense que se você estivesse nessa angústia, você vai ter ali a opção de ir para um método que apresenta que tem uma cura para determinadas questões, que tem às vezes, sei lá, coisas até meio místicas, talvez sobrenaturais, que podem te curar. Ou, pensando no coaching, por exemplo, alguém que mostra ali que é alguém de sucesso, e a própria pessoa que faz a atividade fala, como eu consegui, eu vou te ensinar a chegar aqui, arrasta para cima para saber. Enfim, e aí você tem a psicoterapia, que aí você já tem, né? Eu vou pensar um pouco mais pela psicanálise, mas até nas outras abordagens você vai ver isso, assim, de que não vai ser exatamente prometido uma cura, mas aí tem uma questão muitas vezes também de entrar em contato com a sua subjetividade, às vezes, enfim, entender questões que tem suas no inconsciente, né? Trazer para o consciente, o que às vezes é bem doloroso. E também, assim, a psicologia, né, de fato, acho que também a gente nem dá conselhos psicológicos, né, enfim. Nossas redes, eu acho que nem cabe ficar dando conselhos, porque entende cada caso um caso, enfim, muitas perguntas, quase todas as perguntas que nos fazem, a resposta é depende. E aí você tem alguém que promete algo que objetivamente cura, resolve, enfim. Não sou angústia de resolver uma questão ou de resolver diferentes questões, mas que estão ali sendo prometidas, que vão ser trabalhadas, você vai no caminho que parece mais ágil, vamos dizer assim. E aí, além disso, a psicoterapia ainda é elitizada. A gente tem vários trabalhos aí dentro de movimentos sociais, né, para tentar popularizar isso, mas a gente tem ainda uma coisa assim de inacessibilidade para psicoterapia. E aí a gente cai numa situação também que ao mesmo tempo que a gente quer popularizar, a gente tem um sucateamento muito grande.
E não dá para desvalorizar o trabalho psicólogo. E aí a gente tem um sucateamento no sentido de que além, né, enfim, a gente é difícil o psicólogo às vezes trabalhar numa clínica e, enfim, conseguir viver disso, porque também tem muito investimento de estudo, de análise, de relatório, enfim. Você tem cada vez mais, né, pensando aqui no Brasil, por exemplo, ideias aí de leis onde os psicólogos não seriam as únicas pessoas aptas para aplicar testes psicológicos. Ou até, né, como eu vi mais recentemente, até mesmo de que não seriam os únicos a fazer a psicoterapia. E aí a gente chega e tenta debater que, não, pô, a gente que tem esse estudo, essa prática é que estaria apto para fazer a prática psicológica. E aí eu percebo, assim, às vezes até no senso comum, parecendo de novo que a gente está só como se estivesse defendendo um mercado, assim, como se a gente estivesse perdendo o mercado. Só que na verdade é uma questão de defesa da ciência. E aí a autocrítica acaba em pensar como que a gente não está fazendo um trabalho de base, e eu vou usar essa palavra porque é como qualquer outra luta social, um trabalho de base para mudar essa lógica. A gente está numa sociedade que, enfim, as soluções são sempre esperadas para ontem, sempre muito rápidas. Com a tecnologia, eu acho que isso é mais agravado, mais aparente. E aí, enfim, eu acho que a gente não está conseguindo chegar onde a mensagem tem que chegar, do porquê que a ciência é importante. E desconsiderando, às vezes, o estado de vulnerabilidade que as pessoas que vão atrás da pseudociência ou de soluções, enfim, não psicoterapêuticas, né? A gente vai num ritmo, às vezes, só de atacar ou de, sei lá, fazer meme do jovem místico que vai nisso, enfim. E, enfim, às vezes pode causar uma revolta e por isso que a gente age dessa forma, mas a gente tem que pensar a situação social e política também, por que não? E do indivíduo também, que vai atrás disso, né? Então talvez a nossa lógica de como falar sobre isso que precisa ser repensada. Inclusive, outro exemplo, né, de como que as pessoas vão em soluções, enfim, milagrosas, é o exemplo, por exemplo, da igreja neopentecostal, né? São várias igrejas que prometem cura, tanto para né, enfermidades ali físicas, mas também a prosperidade, né, financeira. A gente está num país onde as pessoas estão né, voltando para o mapa da fome, as pessoas estão passando fome, morrendo de fome. Então, e aí a gente tem a questão, enfim, de saúde agora nem se fala, ainda mais com o coronavírus. E aí tem uma igreja que promete ali algo milagroso, literalmente. E aí, enfim, não tem como você, dentro dessa situação, né, ou pensando como estaria na situação, ou como que esse discurso vem. Então é algo para a gente refletir, como que a gente não está, talvez, fazendo um trabalho de base, ou como a gente tem que repensar o nosso trabalho de base psicológico, vou dizer assim. Porque o que eu percebo, enfim, cada vez mais a gente perdendo essas batalhas aqui no Brasil. Muitas foram ganhas, enfim. A gente tem saúde mental aí no setor público, a gente tem algumas questões sendo discutidas, mas também a gente tem muito sucateamento da psicologia e muita, assim, cada vez mais esse charlatanismo também de diversas áreas crescendo. E é importante pensar que o charlatanismo, às vezes, pessoal que talvez possa estar se aproveitando dessa vulnerabilidade, muitas vezes nem é uma pessoa que conscientemente está se aproveitando da vulnerabilidade. Mas, por exemplo, em pseudoterapias, enfim, tem pessoas que já passaram por esse processo e para elas, de alguma forma, foi interessante, porque terapia não é só psicologia, né? Terapia pode ser, enfim, algo terapêutico pode você andar na praia, por exemplo, e aquilo te faz bem. E aí tenta aplicar aquilo, mas a gente sabe que a individualidade, enfim, os casos são muito particulares e que isso pode ser bem perigoso. Mas talvez às vezes não é nem culpa de quem pratica essas atividades, enfim, faz aí essas práticas. Então é isso.